falando um pouco dessa questão aí da posição que o Cruzeiro mais precisa contratar, né? A maioria das pessoas fala que o Cruzeiro precisa do ponta. Você precisa de um ponta, tem que trazer um ponta. Fala comigo, Amanda e Rafa. É realmente o lugar onde o Cruzeiro mais carece ou tem outras questões que o Cruzeiro está precisando qualificar? Caramujo, para mim é a posição que o Cruzeiro mais carece. Acho que fica muito claro em alguns momentos de diferentes jogos que o Cruzeiro, quando precisa mexer no time, não tem pontas de qualidade, não tem profundidade dentro do elenco. E aí, se a gente fizer uma memória até um pouco mais curta, nesse último jogo, né, acho que com a ausência do Christian, a gente vê a dificuldade que tem de adaptação de outros atletas naquele setor, né? O Eduardo foi colocado naquela posição que não é o lugar onde ele rende mais, já ficou isso muito claro em todo o decorrer da temporada. Já tentamos com o Marquinhos, já tentamos também com o próprio Matheus Henrique, né, que é uma peça que tem mais qualidade técnica, mas também não conseguiu render, talvez, na mesma intensidade ali do Christian. Embora o Matheus Henrique está precisando ainda se readaptar fisicamente e pode vir a ser esse atleta a nos ajudar nessa posição. Mas até então acho que as coisas ficam muito claras. E aí eu não vou só pegar o lado do Christian, porque o lado do Wanderson acontece a mesma coisa. Quando o Wanderson não está num bom dia, ou quando ele não consegue estar presente nos jogos, vira um problema crônico, né? Mesmo quando o Marquinhos está por aquele lado, ou o Bolassi, eventualmente, quando estava o Lautaro também. Então, assim, o Cruzeiro já demonstrou ali as suas fragilidades, e aí a gente está contando praticamente só com os titulares, né? E contando também que eles estejam num bom dia. Não dá para a gente fugir muito disso, não. O 11 titular do Cruzeiro, ele encaixou de tal forma, né, Caramujo, que talvez o único jogador desses 11 que tem sido mais questionado pela torcida é o Wanderson. Eu até acho que em alguns momentos foi questionado muito mais pela falta da estatística ali, né, do gol, da assistência, mas vinha fazendo boas partidas. Nos últimos 2 jogos que ele fez, eu acho que ele realmente não foi bem, mas entendo que faz parte até disso que a Amanda está colocando, de você não ter um substituto ao ponto de, por vezes, você ter que jogar até o seu limite físico mesmo, né? E isso acaba impactando nas outras questões. Então, é natural que a gente pense que um extremo, né, como o professor gosta de falar, faça falta. E aí tem esse ponto, né? O Jardim, ele gosta de jogar de um lado com ponta mesmo, né? Um jogador que vai buscar a profundidade, e do outro lado com meia, um jogador que vai buscar construir por dentro, que no caso é o Christian, é esse jogador, e o ponta é o Wanderson. O Christian está muito bem, acho que pouco se questiona, né? Talvez não fez um grande jogo ali contra o Corinthians, mas até pela presença do Matheus Henrique, com características similares, a gente entende que pode jogar por ali também. Parece uma coisa um pouco mais próxima de uma solução, assim, de você ter 2 atletas que podem atuar por ali. Do lado do Wanderson, é justamente isso que a Amanda colocou. Todos os atletas que nós temos no elenco, a gente ainda não conseguiu um que se firme por ali. Eu acho que o Marquinhos fez um bom primeiro tempo contra o Fortaleza, mas é o único recorte dele na passagem do Cruzeiro até aqui que eu falo assim, eu gostei muito dessa partida do Marquinhos. Esse é o único recorte que eu tenho. Dos outros, eu realmente acho que deixou um pouquinho a desejar. O próprio Wanderson, em algum momento, foi questionado. E aí, outros nomes que foram contratados para atuar nessa faixa de campo, mas que com o Jardim não atuam por ali, como o Bolassi, por exemplo, atua muito mais como um centroavante do que como um ponta. Então, é difícil a gente imaginar um outro setor que precise mais do que esse. Só que eu também entendo que há necessidade na zaga muito em função do João Marcelo não estar disponível, né? Se ele tivesse disponível, tendo ele, o Jonathan Jesus, o Vidalba e o Fabrício Bruno, estava tudo ok. Mas não, como a comissão técnica não conta com Gamarra, e isso está muito claro pela minutagem, né, que ele tem, seria necessário também ter mais um zagueiro ali, porque acho que 3 é muito pouco. Se acontece alguma coisa, pode ser prejudicado o Cruzeiro ali na frente. E aí, só para acrescentar uma fala minha, é só a questão de pensarmos, e eu meio que estou batendo na tecla já há um bom tempo com relação ao primeiro volante.
Porque hoje nós temos o Wallace, mas é aquela coisa, temos, mas não temos, né? Porque, assim, não dá muito para contar com o jogador, a gente já viu a dificuldade que ele está tendo, ele está tentando se reerguer dentro do Cruzeiro, mesmo com pouca minutagem, muitas vezes o pouco tempo não é um tempo satisfatório no sentido de mostrar confiança para o treinador e para nós torcedores também. Eu acho que isso acaba me confirmando aquilo que eu já venho falando, sabe? Precisamos de um atleta para jogar se eventualmente o Lucas Romero não estiver à disposição. Nós estamos falando de um atleta que tem um dos maiores minutagens na temporada com a camisa do Cruzeiro, que é o Lucas Romero, que já não é novo mais, nós não estamos falando de um atleta de 21, 22, 23 anos. Em algum momento vai ser recorrente até o fato dele ter uma sequência, um desgaste muito grande. E nós temos o Murilo Hickman, que eventualmente pode atuar como um volante, até um primeiro volante, mas aí tem a questão da experiência, que falta a ele, tem a questão da minutagem, da confiança por ser muito jovem. Então, seria uma posição, ou ainda é uma posição, que eu, Amanda, se tivesse autonomia, iria atrás. Acho que o Cruzeiro não está pensando nesse momento por ter outras prioridades, mas vale a pena pensar um pouco mais com cuidado, um pouco mais com carinho nessa posição também.